Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar da América Hispânica, século XIX, século XX, processo de independência e formação dos Estados Nacionais. Observe esta frase. O liberalismo inglês, as ideias francesas, a ambição de Napoleão e a estupidez da Espanha influenciaram muito a América. Simão Bolívar, que nesta frase sintetizou as principais causas da independência da América Hispânica. Vamos observá-las pelo quadro. Crise do sistema colonial, o iluminismo, conjunto de ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, as chamadas ideias francesas, Revolução Industrial e o início da pregação do liberalismo econômico, fim do pacto colonial para a Inglaterra aumentar o seu mercado consumidor e fornecedor, independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. A independência dos Estados Unidos influenciam no processo de independência da América Hispânica através do ideal republicano. E Napoleão Bonaparte, as ações de Napoleão Bonaparte, que Simão Bolívar chamou de ganância, estão diretamente relacionadas à independência da América Hispânica. Vamos primeiro falar do período de Napoleão Bonaparte na França. Observe o quadro. Era Napoleônica, 1799, final da Revolução Francesa, até 1815. Nesse período, Napoleão vai consolidar os ideais burgueses de liberdade, igualdade e fraternidade e vai garantir a supremacia econômica e política da França no continente europeu. E, por fim, o seu famoso ato, o bloqueio continental. Bloqueio continental foi uma medida tomada por Napoleão Bonaparte para prejudicar a economia inglesa e favorecer a economia francesa. Pelo bloqueio continental, a Europa continental ficava proibida de realizar qualquer contato econômico com a Europa insular, ou seja, a Grã-Bretanha. Através dessa medida, Napoleão Bonaparte esperava atrofiar a economia inglesa e beneficiar a economia francesa. Ocorre que duas nações europeias não puderam cumprir o bloqueio continental: a Rússia e Portugal. Interessa, por ora, o não cumprimento do bloqueio econômico por Portugal. Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, conquista Portugal, conquista a Espanha e, ao conquistar a Espanha, depõe o rei Fernando VII e, no seu lugar, nomeia o seu irmão José Bonaparte. A nomeação de um francês como rei da Espanha desencadeia aqui na América o processo de independência, que nós vamos observar agora. Preste atenção no quadro. A conjuntura hispânica do século XIX. Uma economia dependente do capital estrangeiro, dependente da metrópole, ação do pacto colonial, prática dos monopólios e os chamados conflitos sociais. Esses conflitos sociais vão determinar a tônica do processo de independência. Às vésperas da independência, a América Hispânica possuía três grupos sociais bem nítidos. Observe-os na tela. Sociedade colonial, os chamados chapetones, que eram os espanhóis peninsulares, que detinham o poder político, poder civil, poder religioso e o poder militar era entregue somente aos espanhóis peninsulares, chamados aqui de chapetones. Depois, os criollos, a aristocracia colonial, descendentes de espanhóis que se fixaram aqui na América e que vão ter o poder econômico, grandes proprietários de terra, grandes proprietários de minas e escravocratas. E, por fim, os mestiços, que vão compor a classe de trabalhadores. No processo de independência, os chapetones vão se colocar
contra, porque eles querem garantir seus privilégios que adivinha do monopólio colonial. E os criollos vão ficar a favor. É a aristocracia criolha quem comanda o processo de independência. Tinha o poder econômico, mas não tinha o poder político. Os chamados libertadores da América pertenciam à aristocracia criolha. O movimento de emancipação da América pode ser dividido em dois momentos. O primeiro, os precursores, onde a ação metropolitana foi enérgica e violenta, e um segundo momento, onde o processo é desencadeado pelos libertadores da América, surgindo as nações. Observe o quadro. Os precursores da independência da América Hispânica. Em 1780, Tupac Amaru vai liderar uma revolta de índios no Peru, com aquele ideal de renascer o antigo Império Incaico, o Império Inca, duramente reprimido pelas forças espanholas. Em 1806, na Venezuela, Francisco Miranda, da aristocracia criolha, com ideais liberais e democratas, procura libertar a Venezuela do jugo espanhol, movimento também duramente reprimido. Depois disso, uma segunda fase, um segundo momento, onde o processo se inicia com guerras, montagem de um exército popular conduzido, comandado pela aristocracia criolha. Daí a guerra da América Hispânica ter um caráter violento. Vamos observar os principais libertadores da América. Observe o quadro. Os libertadores da América. Simão Bolívar, entre outros, libertou a Venezuela e a Colômbia. José de San Martín, responsável pela independência dos países do Prata, Argentina, Paraguai. Sucre, responsável pela independência do Equador, com a ajuda do Bolívar. E Iturbide, o responsável pela independência do México. Devemos destacar um processo de independência aqui da América singular, que é o caso do Haiti. Toussaint Louverture será o líder do processo de independência do Haiti, que será um processo diferente dos demais, porque além da independência, foi conquistado automaticamente o fim da escravidão. É uma rebelião de escravos contra a escravidão e, simultaneamente, proclamaram a independência. É um caso único, um caso de revolução social e revolução política. Após o processo de independência, surge uma tendência de unificação das antigas colônias espanholas, formando um único país, sonho de Simão Bolívar. Observe o quadro. Bolivarismo, sonho de Simão Bolívar, da unidade política da América. Formação de uma única nação, aonde antes encontravam-se as áreas coloniais espanholas. Contra essa ideia, em reação, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Brasil, porque era um regime monarquista e não via com bons olhos os regimes republicanos da América do Sul. A Inglaterra, com medo de um fortalecimento econômico dessa única nação e perder um importante mercado consumidor, e os Estados Unidos, baseados na doutrina Monroe, a América para os americanos. Entende-se? A América para os norte-americanos. Daí a reação contrária à ideia de unidade política. Estados Unidos e Inglaterra contribuíram e bastante para a fragmentação político-territorial do continente hispânico. Agora, nós vamos fazer uma comparação entre a independência da América Hispânica com a independência do Brasil. É possível? Claro que é. Observe o quadro. Independência do Brasil teve um caráter pacífico, foi conduzido pela elite, garantiu-se, após a independência, a instalação de um regime monárquico e, com a monarquia, a unidade territorial do Brasil.
Já a América Hispânica, a sua independência apresentou um caráter violento, as guerras, popular. Depois, a formação de repúblicas, caráter republicano, e uma fragmentação político-territorial. Após o processo de independência da América Hispânica, um outro se inicia, o processo de organização do Estado Nacional. E nesse processo de formação, constituição de novas nações, poderemos observar alguns elementos em comum. Preste atenção no quadro. Estados nacionais, caracterizado pela fragmentação política, portanto, aquele sonho de unidade de Simão Bolívar não ocorreu. Fenômeno do caudilismo. O caudilismo é um fenômeno político característico da América Hispânica do século XIX. Quem é o caudilho? O caudilho é um chefe político local, é um grande proprietário de terra, que exerce um poder político e econômico em virtude de possuir a propriedade da terra e ser o responsável pela alimentação da balança comercial favorável. O chefe político local tem origem rural e quando chega ao poder político, ele vai manter os traços econômicos herdados do período colonial. Significa manutenção do latifúndio exportador, fenômeno do caudilismo. Nem todos os caudilhos foram tiranos. Alguns exerceram até uma administração de caráter liberal. Voltando ao quadro, caudilismo, economia dependente e industrialização tardia. Economia dependente. Por quê? Porque o caudilho vai manter os traços da herança colonial. Então, na América Hispânica, após a independência, a agricultura de caráter exportador continua sendo a principal atividade econômica, que muito interessava à Inglaterra e muito interessava aos Estados Unidos da América. Daí, um processo de industrialização tardia. A industrialização da América Hispânica vai ocorrer somente a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. É isso aí. Na aula de hoje, nós tratamos da independência da América Hispânica e da formação do Estado Nacional, ressaltando a falta de unidade política e a fragmentação territorial. É isso aí. Até a próxima e estude.